vai dar entendimento perfeito, em nome de Jesus. Começamos no versículo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, a palavra de Deus veio para ele, dizendo, quantas vezes a palavra de Deus veio para nós? Veio para mim, veio para você. E a palavra de Deus, quando vem, ela sempre vem dizendo alguma coisa. A palavra de Deus sempre vai dizer algo. Muitas vezes não entendemos porque não prestamos atenção, não ficamos atentos. Mas toda a palavra de Deus, ela fala conosco. Tudo aquilo que Deus fala, fala com cada um de nós. E não vai ser diferente também nessa manhã. Da mesma forma que ele falou com Jonas, vai servir para nós, porque nós vamos nos sentir na mesma posição que o Jonas. E ela vai ser aquela palavra que vai nos despertar, vai nos acordar. Diz o versículo 2 aqui, o que foi que Deus disse para Jonas? Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. O que Deus estava fazendo aqui? Que atitude Deus estava tendo para com Jonas? Deus estava pedindo por favor. Deus estava pedindo, por favor, Jonas, se levanta e vai para Nínive. Ele estava pedindo por favor para o Jonas ir. Então aqui, se ele não estava pedindo por favor, ele estava fazendo o quê? Porque a expressão aqui, ele falou, levanta. Ele não falou, olha, Jonas, por favor, eu te peço. Não, ele deu uma ordem. Ele falou, levanta. Essa expressão é de ordem. E Deus tem toda a autoridade. Sim ou não? Sim. Deus tem autoridade sobre mim, sobre você? Tem ou não tem? Então, se Deus tem autoridade sobre mim, se Deus tem autoridade sobre você, se Deus tinha também, como tem autoridade sobre Jonas, se Ele tem autoridade sobre nós somos aqueles que temos que fazer o quê? Quando Ele deu uma ordem, temos que fazer o quê? Obedecer. Ele não tem autoridade? A autoridade está toda com ele. Então eu tenho que me colocar na obediência diante dele, atender o que ele me ordena, porque ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Ele é o nosso Senhor. Acima dele não tem ninguém, nem igual a ele, nem ninguém. E ele deu essa ordem para o Jonas, mandando ele ir para Nínive. Eu estou mandando você ir para lá e clama contra aquele povo. Aquele povo está perdido, aquele povo está na prostituição, aquele povo estão destruídos, aquele povo estão andando no pecado. Eu estou pedindo, eu estou dando uma ordem para você ir lá e clamar em favor desse povo, para que eles sejam salvos. Porque a finalidade, Deus, a finalidade de mandar alguém ir para algum lugar, falar algo, falar a palavra, é justamente para isso, para que a pessoa compreenda, se arrependa e seja salva. A palavra é justamente para isso. E o Jonas cumpriu com a ordem que Deus deu para ele? Não, né? O Jonas então foi desobediente. Hoje nós vamos declarar, cansei de desobediência, cansei de andar com Jonas. Aí ele diz aqui, levanta-te, porque o Jonas acho que estava sentado, para ele mandar levantar, ele estava numa posição que não estava de pé. Para ele mandar Jonas levantar, Jonas ou está sentado, ou deitado, ou dormindo, ou prostrado, alguma posição contrária a estar de pé, ele estava. Não estava firme. E Deus falou, levanta. Primeira coisa, levanta. Levanta e vai. Deitado, ninguém vai para lugar nenhum. Sentado, ninguém vai para lugar nenhum. Prostrado, ninguém chega a lugar nenhum. Não. Ele falou, olha, levanta e vai. Mas vai para onde eu estou te mandando. Muitas vezes nós somos aqueles que entendemos para onde Deus está mandando. Nós compreendemos o que Deus quer de nós. Que lugar Deus está mandando que nós estejamos indo. Mas nós somos aqueles que queremos ir para o lugar que nós queremos ir. Queremos fazer o que sentimos de fazer. Queremos colocar em prática aquilo que pensamos, aquilo que achamos. E quando agimos assim, nós somos aqueles que nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Quantas pessoas se apoiam no seu próprio entendimento e deixam de andar no entendimento de Deus, do que Deus deu, agir da forma que Deus ordenou. E toda pessoa que se apoia no seu próprio
entendimento, ela vai ver que aquilo que ela tentou fazer da sua forma não vai dar certo. Não vai adiantar insistir. Não vai adiantar que não, mas eu sou perseverante. Perseverante em contrário que Deus mandou. Eu vou perseverar em algo contrário que Deus mandou. Vou insistir em algo que Deus não mandou que eu fizesse. Não, ela não vai adiantar a minha perseverança. Ela não vai trazer frutos, não vai trazer resultado. Eu só vou ser aquele que vou ter resultado, vou ter frutos, quando eu perseverar naquilo que Deus ordenou que eu fizesse. Quando eu perseverar no lugar, estando no lugar que Deus ordenou que eu estivesse. Aí eu vou perseverar que Deus é comigo, Deus é contigo, e Deus vai nos dar vitória, porque estamos dentro do plano de Deus. Amém? Amém? Mas o Jonas não agiu assim. O Jonas não agiu dessa forma. Agora presta atenção no que acontece na trajetória de pessoas desobedientes. Nós podemos entender claramente o que diz aqui no versículo 3, diz assim: Jonas se levantou, até aí tudo bem, né? Ele obedeceu uma parte. Tem pessoas que obedecem uma parte do que Deus manda e desobedecem a outra. Não obedece por completo. Não vai até o fim na direção que Deus deu, que Deus mandou. Vai até uma metade, e na metade desvia do caminho, muda para lá, muda para cá, e não chega no rumo que Deus mandou que ela fosse. E foi assim que Jonas fez. Ele até deu um começo. E Jonas levantou, mas levantou para quê? Para fugir. Levantou, mas ele foi na direção que Deus mandou? Não. Ele foi na direção oposta, na direção contrária. Para fugir de diante da face do Senhor. Ele fugiu da presença de Deus. Ele tomou um outro rumo. E foi para onde ele queria. Foi para o lugar que ele queria. É como Deus dá uma ordem para nós. Vamos supor no evangelismo. Falar do evangelismo. Deus fala que tem que evangelizar na porta da igreja. Aí você fala, eu não vou evangelizar na porta da igreja não, porque ninguém vai parar, ninguém vai. Eu vou evangelizar lá na feira. Deus não mandou ir na feira. Deus mandou evangelizar na porta da igreja. Se eu não obedecer e for para o lugar que Deus não mandou, eu não vou me dar bem no lugar que Deus não mandou que eu estivesse indo. Eu posso até chegar lá, mas eu não vou ser aquela pessoa que vou ter os frutos que poderia ter estando no lugar que Deus ordenou que eu estivesse. Os frutos não virão. Então, para colher os frutos, eu tenho que estar na obediência no lugar que Deus mandou que eu esteja. E ali, Deus vai ser aquele que vai estar comigo e Ele vai ser aquele que vai preparar os frutos. É assim que temos que fazer. Nunca podemos desobedecer o que Deus manda. Se Deus manda para cá, é para cá. Se Deus manda para lá, é para lá. Se Deus manda ficar aqui, é aqui. Deus manda ali, vai. Temos que ter direção, não podemos sair sem rumo. É tanto que quando vai evangelizar aqui, tem que orar, colocar dentro de Deus e pedir que direção Deus dá. Nós não podemos sair de qualquer jeito. Não, eu acho que é para lá, eu acho que é para cá. E muitas vezes tem até divisões, porque um vai para um lado, outro vai para o outro. Deus não mandou ir para dois lados, Deus mandou ir para lá. Deus mandou ir para ali. Tem que ir no rumo que Deus falou, na direção que Deus mandou. Tudo aquilo que nós estivermos fazendo tem que ser na direção de Deus. Eu estou aqui pregando, falando que Deus mandou que falasse. Eu estou aqui pregando que Deus mandou que fale. Ele me deu esse livro aqui, esse capítulo para falar, porque Ele quer falar dele. Ele vai dar a direção, Ele vai dar a direção que tem que ser falado. Mas tem que ser dele. E se eu mudo o livro? Não, mas eu não quero pregar Jonas, porque eu já preguei muitas vezes. Jonas já é bem conhecido do povo. Esse capítulo aqui todo mundo conhece. Não, eu vou pregar o Joel. Aí eu mudo de nome. Senhor, perdoa, mas eu vou tirar o Jonas e vou colocar o Joel. Começa com o J também, Senhor. Começa com o J também, só muda uma letra só. Será que Deus iria falar? Se eu abro o livro do Joel aqui, não iria falar nada, eu só iria ver o que estava ali. Por quê? Porque não é tudo que Deus quer que fale. Agora, quando nós somos aqueles que obedecemos o que Deus quer que fale, com certeza Ele vai trazer tudo aquilo que as pessoas precisam ouvir. E Ele vai dar o entendimento, vai dar o discernimento, vai revelar a palavra, e vai ser muito útil para nós.
Jonas. Então essa é a importância da obediência que Deus manda. E ele falou, levanta, o tal do Jonas não fez. Vai para Nínive. E o Jonas se levantou para fugir de diante do Senhor para Tarsis. Ele foi para Nínive. E indo na trajetória de Tarsis, no caminho de Tarsis, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. E pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele. Muitas vezes Deus manda a pessoa vir para a igreja, ela não vem. Ela desce para o outro lado, sentido contrário, pega um ônibus, um trem, um metrô, paga a passagem e vai para o Ibirapuera, e vai para o Porto Florestal, e vai lá para um passeio em algum lugar, para a casa do parente, para a casa não sei de quem, paga a passagem e vai para um aniversário, vai para uma festa. Mas foi que Deus mandou que estivesse assim? Foi para lá, Deus mandou pagar a passagem para ir para lá? Pagar a passagem para ir para Tarsis? Pagar a passagem para ir para o Ibirapuera? Não é que é proibido ir no Ibirapuera, mas não foi naquele dia que Deus mandou você ir. Não foi naquele dia que Deus permitiu que você fosse para o Ibirapuera, ou para o Porto, ou para outro lugar qualquer, ou para uma festa, ou visitar alguém. Não foi naquele dia, naquela hora que você foi. Porque naquele dia Deus tinha mandado você ir para outro lugar. Você que tomou a decisão de ir para aquele lugar que você queria ir. E por isso que muitas coisas acontecem ao contrário na nossa vida. Porque não fazemos o que Deus manda. Nós queremos ir para onde queremos ir, não para onde Deus quer que nós estejamos indo. E por isso pagaremos o preço. O Jonas, ele pagou a passagem. Mas ele não pagou a passagem para ir para Nínive, para evangelizar o povo, para ir levar salvação para o povo, para ir fazer com que aquele povo compreendesse o plano de Deus para eles, para que eles fossem salvos. Ele pagou a passagem para ele se distrair. No intuito, o pensamento dele era esse. Muitas vezes você pode, no teu pensamento, achar que vai distrair e você vai ter uma decepção. Se achar que vai se divertir, pagando aquela passagem para onde você vai, você acha que vai se divertir, e ali pode acontecer algo trágico naquele caminho, naquela trajetória. Não é que Deus é mau, não. É que nós somos rebeldes, é que nós somos desobedientes, é que nós não atendemos aquilo que Deus nos fala. E foi por isso que aconteceu todas essas coisas com esse moço aqui chamado Jonas. Ele pagou a passagem, mas não para ir para onde Deus mandou. Ele pagou a passagem para ir para onde ele queria ir. E foi. Mas só que o preço foi alto. O preço foi alto. Se ele tivesse pago a passagem para Nínive, não teria acontecido nada disso. O Senhor era com ele. O Senhor ia estar junto dele. O Senhor ia dar vitória naquilo que o Senhor contava com ele e pediu para que ele fizesse. Se o Senhor nos pede algo, ainda que pareça difícil, Ele vai ser aquele que vai ser conosco para que aquele difícil se torne fácil. Se Ele pede algo para mim, para você, que parece que é impossível de se realizar aquilo, de se alcançar aquilo, se nós estamos na obediência naquilo que Deus mandou que estivéssemos fazendo, Ele vai ser conosco para nos dar vitória e fazer aquilo que era impossível se tornar possível. Porque estamos dentro do plano de Deus na obediência a Deus. Agora, caso contrário, o impossível vai se tornar cada vez mais impossível. E nunca vai se tornar possível se nós tomarmos decisões próprias, da nossa forma, da nossa maneira. Porque aí Deus não está no negócio e sem Ele nada poderemos fazer. Sem Deus não chegaremos a lugar algum. Vamos andar muito e nada vai acontecer. Vamos falar muito, orar muito, buscar muito, nada vai acontecer, porque não é a direção de Deus aquela. Temos que estar na direção de Deus para que Deus possa estar ao nosso lado e operar naquilo que Ele nos deu, na missão que Ele nos deu. A missão só vai fluir se for de acordo, se estivermos de acordo com o plano de Deus. Para essa missão que Deus me deu, eu tenho que me encaixar nela. Foi isso que Deus me pediu, eu tenho que estar na obediência disso que Ele me pediu.
Se eu me colocar nessa posição, Deus vai ser a sombra à minha direita, como Ele diz na sua palavra que Ele será. Mas o moço aqui foi para Tarsis, pagou, foi na sua passagem, desceu para dentro do navio, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Ele foi junto com as pessoas que estão bem longe da face de Deus, pessoas que não estão próximas de Deus. Então, às vezes, deixamos de estar com Deus, buscando a Deus, junto com o povo de Deus, envolvido com o povo de Deus, para estar envolvido com pessoas que estão bem longe da face de Deus, com pessoas que estão bem distantes da face de Deus. Pode ser até parente teu, mas você não pode deixar de estar diante da face de Deus para estar perto daquele teu parente. Deixar de estar buscando a Deus, não, porque eu tenho que estar perto de tal pessoa que está bem longe de Deus, bem distante de Deus. Será que vai adiantar fazer isso? Vai fluir alguma coisa? Fazemos isso? Deixar de obedecer a Deus para estar perto de quem está longe dele? Para estar perto de quem está distante? Não vai fluir, porque Deus não vai estar ali. Deus vai estar quando nós estamos na obediência. Eu estou com Deus, na obediência a Ele, ainda que ficou alguém para lá que está longe dele, Deus vai ser aquele que vai me ouvir, Deus vai ser aquele que vai me atender, Deus vai trabalhar em meu favor, Deus vai operar milagres, Deus vai ser aquele que vai tornar o impossível impossível, mas para isso eu tenho que estar colocado nessa posição, para que Deus possa operar. É por isso que muita gente não alcança. Ela prefere estar lá do que estar buscando a Deus. Deus, muitas vezes, busca uma vez a semana, mas a pessoa que está longe de Deus, ela tem que ver todo dia. Quem está perto dela, vê todo dia, e Deus uma vez por semana. O que nós estamos fazendo? Estamos colocando Deus para o último lugar da nossa vida? Estamos colocando Deus como um segundo plano? Tem pessoas que ocupam o primeiro lugar, o primeiro plano, e Deus para o segundo. Como é que Deus pode operar na nossa vida? Ele nunca vai poder operar. Eu tenho que procurar estar muito mais tempo perto de Deus. Eu tenho que ficar parte do meu tempo muito mais perto de Deus do que perto de qualquer pessoa, perto de alguém. Tem que ter tempo para as outras pessoas? Tem. Mas o tempo para Deus tem que ser muito maior do que para qualquer outra pessoa que possa ter. Mas muitas vezes não fazemos assim. E o Jonas foi justamente para perto daquelas pessoas que estavam longe da face de Deus, distante da face de Deus. Não dá outra. O que acontece é isso aqui. O que acontece é isso aqui quando agimos assim. E quem foi que procurou o problema? Da própria pessoa. É porque não tem entendimento? Não. Ninguém é leigo. Nós aprendemos, cada dia mais nós aprendemos aqui com a palavra de Deus. Cada dia mais nós temos ensinamento daquilo que a palavra nos ensina. É que nós somos aqueles que temos a atitude de Jonas, mesmo sabendo que não está certo. Ou você acha que Jonas não sabia que estava agindo errado? Eu acho que Jonas sabia que estava fazendo errado. Se Deus mandou ele para um lugar, porque ele era conhecido de Deus, ele não era estranho, não. Ele não era estranho. Deus não vai mandar alguém estranho fazer uma missão. Deus não vai mandar alguém que não tem intimidade com Ele, que não conhece Ele, fazer uma missão. Quando Deus manda fazer uma missão, é pessoas que têm intimidade com Ele, que conhecem Ele, pessoas que creem nele. É essas pessoas que vai incumbir de fazer uma missão. O que Deus queria que o Jonas fizesse era uma missão, ir lá levar a salvação para aquele povo. Era uma missão. E se ele pediu isso para Jonas, porque ele viu a capacidade de Jonas, porque ele viu o temor de Jonas, ele viu que Jonas era Deus, que o Jonas queria, acreditava, confiava. Por isso que ele pediu para ele. Então isso quer dizer que o Jonas, quando deixou de ir e foi para Tarsis, ele foi consciente que estava desobedecendo a Deus. Ele foi consciente que não estava fazendo a vontade de Deus. Como muita gente às vezes faz as coisas sabendo que aquilo não é certo, sabendo que aquilo é contrário à palavra, que não está obedecendo a Deus, que está completamente na desobediência, mas as pessoas fazem. Então isso aí já não é mais ignorância. Aquele povo que sofre na ignorância é porque não conhece.
Porque nunca conheceram, porque não tem entendimento. E quando ele diz o meu povo sofre por falta de conhecimento, é aquelas pessoas que geralmente estão começando e não compreendem nada, não tem conhecimento nenhum da palavra ainda. Mas tem gente que já tem 20 anos de igreja. Tem gente que já tem 20 anos lendo a palavra, ouvindo a Deus falar. Tem gente que já está há muitos anos e continua andando contrário do que Deus fala, fazendo o contrário do que Deus manda. Não inconsciente, faz consciente. A pessoa faz consciente. Depois fica procurando a mão desculpa. Depois fica querendo dar um jeitinho para a sua vida, para o seu problema, para a sua família. Fica querendo colocar alguma coisa para encobrir aquilo que ela faz de errado. Mas não vai adiantar. Não vai adiantar porque a palavra de Deus não vai voltar atrás. Deus não vai mudar a palavra dele por causa de alguém. Ele não vai mudar a palavra dele por causa de alguém. Quem tem que mudar e se encaixar na palavra somos nós. Não é a palavra mudar e se encaixar na nossa vida. Se encaixar na nossa forma de viver. A autoridade de Deus, a ordem que Deus deu para Jonas para ir para Nínive, porque ele queria ir para cá, Deus não iria mudar e falar, tá bom, já que você quer ir para lá, não quer ir para cá, eu vou contigo para cá, então. Deus jamais iria fazer isso. O que é que Deus faz? Então vai você para lá que eu vou para cá. Eu te chamei para ir comigo, para mim, para cá. Você não quer ir comigo, então vai para onde você quer. Só que você vai sozinho, pela sua conta, porque eu vou para cá. E aí, o que é que vai dar? O que deu aqui? É isso que nós temos que compreender, isso que nós temos que entender. Isso que nós não podemos esquecer disso. Já ouvi tantas vezes falar de Jonas. Muitas vezes se fala de Jonas, até brinca de Jonas, você é o Jonas. Sabemos muito bem da história. Mas parece que é uma ficção, parece que é uma coisa escrita só para uma passagem como se fosse algo científico, algo que inventado. Não, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é o entendimento de Deus para nós colocarmos em prática. Esse homem aqui existiu e esse homem aqui passou por isso aqui. E qualquer pessoa que agir como ele também passará. Não será diferente. Diz aqui no versículo 4, o versículo 4 diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Está vendo só? Se o Senhor é aquele que tem toda a autoridade, tem todo o poder, se eu desobedeço a Ele, eu vou ser aquele que as coisas vão ser contrárias a mim. Por quê? Porque eu estou fazendo o contrário do que Ele mandou. Eu vou receber também o contrário. Por quê? Porque eu busquei por isso, porque eu procurei por isso. E não daria outra. Se ele foi o contrário, o vento também veio o contrário. Quem vai contrário, vem também contrário. Prestem atenção. Se o vento estava contrário, aquele vento que veio do mar, é porque Jonas estava indo ao contrário. Aquela direção que estava indo não foi a direção que Deus deu. O vento estava vindo de lá, e o vento veio para cá. Ele veio contrário assim. Então o vento bateu nele e alcançou ele aqui, e aquele vento contrário empurra, ele joga para longe, ele derruba. Se ele estivesse na posição que Deus mandou, o vento seria contrário? Então o vento iria levar ele, se ele está na posição que Deus mandou. O vento iria embalá-lo, iria levá-lo e ele iria chegar, porque o vento estava levando ele na posição que Deus mandou que ele estivesse indo. Por ele estar no poço, foi que o vento foi contrário. O vento está para cá, está levando ele para onde Deus mandou, e ele está indo contrário do vento. O contrário do lugar que Deus mandou que ele fosse. Com certeza vai encontrar dificuldade, porque você lutar contra o vento não é fácil. Aquele vento forte que vem, aquele vento que, se você não tiver firmeza, até te derruba. Para você lutar contra ele, para passar por ele, ele vindo de lá e você indo para o contrário, não é fácil não. É por isso que muita gente está encontrando dificuldade na sua caminhada, está encontrando muita dificuldade no seu trajeto, porque está enfrentando o vento contrário. E vento contrário, vento forte, acompanhado de tempestade, não é fácil de suportar. É Deus que é mau? Foi Deus
Deus. Foi Deus que falou, não, eu mandei Jonas ir para Nínive e mandei um vento contrário para ele. Mandei um vento alcançar ele. Foi Deus que mandou? Não foi ele, foi de encontro ao vento. Deus mandou o vento, está mandando aqui para nós. O vento, aí nós temos o vento que é mandado por Deus. Se eu for na direção do vento, não vai ter problema. Mas se eu for contrário a ele, aí eu vou ter problema. E foi justamente o que aconteceu. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade. Quando a gente vai contra o vento, aquele vento se torna uma tempestade. As tempestades vêm na nossa vida. E se fez uma grande tempestade, o navio estava para quebrar-se. O navio estava para quebrar-se. Se ele paga a passagem para ir para Nínive, o navio ia quebrar? Não ia quebrar. O navio estava prestes a quebrar porque ele estava indo encontrar com Deus mandou. Estava indo para Tarsis. Se você vai para a igreja, o teu carro vai quebrar? O ônibus vai quebrar? Você pagou a passagem vai quebrar? Mas talvez para ir para o Ibirapuera o carro quebra. Talvez para ir para o florestal o carro quebra. Talvez para ir para o litoral, tomar banho de mar, o carro quebra. Ele pode quebrar, né? Porque não foi para lá que Deus mandou você ir. Deus mandou você vir para a casa dele, vir buscar a ele. Talvez não foi para a casa dele, mas mandou você ir fazer uma missão. Deus mandou você fazer algo na obra dele. E você não foi para onde Deus mandou, você foi o contrário. Vai quebrar. Vai quebrar. Esse quebrar aqui significa tanta coisa. Se eu fizer o contrário do que Deus me mandou, pode quebrar o meu comércio. O comércio quebra. Deus está mandando você para um lado, você está indo para outro, vai quebrar. Quebrou o navio aqui, ó, que o moço Jonas estava. O navio estava prestes a quebrar. Quando diz prestes é porque está quase quebrando. Se tem alguém em nosso meio que está quase quebrando financeiramente, se tem alguém em nosso meio que tudo está quebrando, tudo na mão dele quebra, você está andando no vento contrário. Preste atenção se você não está andando contrário, no vento contrário. Que tudo está quebrando, porque até o navio ali que esse moço entrou quebrou. Estava prestes a quebrar. Quando ele diz prestes a quebrar, é porque ele está nos avisando que tem algo em nós, ou nosso, que está prestes a quebrar, e antes que quebra, ele está avisando. Antes que quebra o que você tem, antes que quebra o que você possui, antes que quebre todos os teus bens, antes que se quebre, aí você vai entender o que é que pode quebrar na tua vida, nos teus bens. Tantas coisas podem quebrar na nossa vida. Esse moço aqui, por andar, o que é que eu tenho que fazer? Antes que quebra, eu tenho que pegar o rumo certo, acompanhar o vento, não andar ao contrário do vento, pegar o rumo certo, que no rumo certo eu vou estar na direção de Deus, você não vai quebrar aquilo que estava prestes a quebrar. É por isso que acontece muitas coisas com muita gente, porque ele pega o contrário, vai quebrar mesmo. O Jonas aqui estava prestes a quebrar, prestes a quebrar-se, diz aqui. No versículo 11, vou pular um pouquinho, não dá para ler tudo. No versículo 11 diz assim: e disseram, que faremos nós para que o mar se acalme? Porque você sabe que esse moço aqui, no navio que ele estava, que estava prestes a quebrar, estavam aquelas pessoas que estavam longe da face do Senhor, que ele se juntou a elas. Ele se juntou a essas pessoas que não tinham o mesmo Deus que ele tinha, que não conheciam a Deus. E esse povo aqui não entendeu o que estava acontecendo e perguntou para o Jonas: o que é que nós temos que fazer? O que temos que fazer? Diz aqui no versículo 11: e disseram: o que faremos nós para que o mar se acalme? Porque eles sabiam que aquele mal estava ali por causa de Jonas. Eles sabiam que estava prestes a quebrar o navio por culpa do Jonas que tinha desobedecido a Deus. Eles até entendiam isso aí. O que faremos contigo?
para que o mar se acalme. O Jonas sabia o que fazer para o mar acalmar. Estaremos contigo, para que o mar se acalme. Aí diz aqui no versículo 11. Versículo 11 para que o mar se acalme. E porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Cada vez mais a coisa ficava brava. Olha, quando tem uma pessoa no navio, o navio pode ser tua casa. Navio pode ser tua casa aqui. Quando tem uma pessoa no navio, no teu navio, na tua casa, que anda o contrário do vento, olha, traz tempestade terrível para todo mundo naquela casa. Traz tempestade terrível para todos, e todos são aqueles que pagam preço por causa de um que é desobediente a Deus. Até aquele que está longe da face de Deus. Até aquele que nem conhece a Deus paga pelo preço daquele que conhece e desobedece. Você traz, se você desobedece, você traz tempestade para o teu filho, traz para a filha, traz para você, traz para todo mundo. Todo mundo entra no meio da tempestade por culpa de um desobediente. O outro, talvez para não conhecer. Não tem conhecimento algum, nunca conheceu a Deus. Mas aquele que conhece sabe que ele é o causador daquilo. Aquele que conhece a Deus, sabe que está na desobediência, que não está fazendo aquilo que Deus mandou que fizesse, essa pessoa sabe que tudo aquilo que está acontecendo dentro daquela casa, dentro daquele navio, ele é o culpado. Ela é a culpada. E quando tem pessoas que estão inocentes ali, não sabendo o porquê daquilo ali, nem entende. Faz tudo para mudar aquela situação, procura tudo quanto é jeito e não encontra. Mas aquela pessoa que é a causadora do problema, ela sabe o que tem que fazer para acalmar a tempestade, mas não age. Mas não tem atitude. E deixa os outros perecerem por sua culpa, pela sua desobediência. E eles perguntando: o que é que tem que fazer, o João? O que é que tem que fazer contigo para se acalmar esse mar aí? O que é que tem que fazer? Você não sabe? O que é que tem que fazer? O João não sabia ou não sabia o que tem que fazer? Sabia? É lógico que ele sabia. E cada vez mais ele deixou a coisa rolar. E ele deixou e foi engrossando, a coisa foi engrossando. Tem gente que é assim, deixa engrossar. E a coisa vai ficando pior, e o navio está quase arrebentando. E já quebrou uma parte para lá, quebrou uma parte para cá. E já está prestes a afundar e ele continua insistindo. Ele só vai tomar uma atitude quando o navio começar a afundar totalmente. Quando ele vê que não tem jeito mesmo, aí ele vai tomar uma atitude. Mas precisava deixar chegar a esse ponto, porque não se toma uma atitude antes que o navio comece a afundar. Aí diz aqui no versículo 12: e ele lhes diz: levantai-me e lançai-me ao mar. Ele falou: olha, eu sou o problema, me tira daqui e vai acabar esse problema. Me tira daqui. Ele sabia que ele saindo daquele navio, o mar se acalmaria, porque o problema era dele. O problema não era o marinheiro. Talvez o problema da tua casa não é teu marido, é você. Talvez o problema da tua casa não é o teu filho, é você. Foi você que trouxe o problema para o teu filho, para a tua casa. Foi você que trouxe o problema para a família. Você gerou esse problema para toda a família e está querendo, e ainda fica reclamando, murmurando que fulano é isso, que fulano é aquilo, que é um beberrão, que é um cachaceiro, que é um drogado, que é não sei o que mais, que é desobediente, que é rebelde, que não quer saber de Deus. Muitas vezes agimos assim. Mas será que não somos nós que estamos causando esse tipo de problema naquela casa, naquele navio? Aquele problema todo, aquela tempestade toda, aquele vento todo, será que não somos os causadores daquilo? Nós temos que analisar. Muitas vezes achamos que o problema é a pessoa e o problema somos nós. Poderia dizer: não, o problema é vocês que não conhecem Deus. O problema é vocês que não querem saber de Deus. O problema é vocês que não estão nem aí para Deus. Eles viviam longe da face de Deus. Os demais que estavam no navio. O Jonas podia dizer: é vocês. Vocês não querem saber de Deus, está vendo só? O vento vem. Vocês não querem saber de Deus, está longe dele, a tempestade vem. Mas quem era o causador? Era ele.
Era ele, não eram os outros não. Os outros não tinham entendimento de nada, não conhecia nada. Era o próprio Jonas. E ele compreendeu: olha, se eu sair daqui, essa tempestade vai acalmar, porque eu sou o causador dela. Então somos nós que temos que tomar essa decisão e dizer para os nossos: eu vou sair daqui e a tempestade vai cessar, porque eu vou sair daqui do lugar da desobediência que eu estou e vou para o lugar que Deus me mandou que eu esteja. Me colocando no lugar que Deus quer que eu esteja, eu não vou estar aqui onde Deus não queria que eu estivesse. Vou estar no lugar onde Deus quer que eu esteja. Estando no lugar que Deus quer que eu esteja, essa tempestade vai cessar. Essa tempestade vai acalmar. Essa tempestade vai passar. Então tome a sua decisão hoje. Você pode acalmar essa tempestade. Você pode fazer com que essa tempestade cesse na tua casa, na tua família. É só você analisar para onde Deus te mandou. Se você está no lugar que Deus te mandou. Se você está fazendo o que Deus te mandou. Porque não era só para Jonas e para Nínive. Era para ir para lá, mas para fazer algo. O que era? Levar a salvação para aquele povo. Pregar a palavra para aquele povo. Dar o recado de Deus para aquele povo. Foi isso que ele mandou para lá. É isso. Não era só ir lá. Era ir lá e tinha uma missão escrita. Então nós temos que ver. Eu estou onde Deus mandou? Estou. Mas eu estou fazendo a missão que Deus me deu para fazer? Deus não mandou você vir para a igreja só para vir para a igreja. Deus deu uma missão para você. Você está fazendo a missão que Deus me mandou? Ou só está na igreja? Se o Jonas fosse para o Nínive, só estava livre. Mas ele está fazendo a missão que Deus mandou? O Jonas foi para Nínive e ele fez a missão. Mas digamos que ele fosse para Nínive e só chegasse lá: pronto, eu vim, estou aqui. Era só isso que Deus queria? É só isso que Deus quer de você? Deus mandou para a igreja. Não, eu vou para a igreja. Você veio. Mas é a missão que Deus deu para você. O que Deus te pediu para fazer, você está fazendo? Senão você só está no lugar que Deus mandou, mas não completou aquilo que Deus espera de você. Então temos que pensar nisso, porque caso contrário, estamos andando no contrário daquilo que Deus mandou, e andando no contrário, a tempestade vem, e a tempestade vem vai atingir todos os que estão nessa volta. Atingir todos os que estão nessa volta. É uma coisa muito séria. Deixa eu ir aqui para o último quesito aqui, porque a hora está passando. E está uma bênção isso aqui. Glória. Já li até a página aqui. Deixa eu concluir aqui. Aí diz aqui assim. Brincadeira, eu queria. O vento virou aqui foi para Joel. Só porque eu falei de Joel aqui. Jesus. Eu estava pregando Jonas, eu vou falar aqui de Joel. O vento virou mesmo. Levou para o Joel. Ô Joel, perdoa, mas não é você que Deus quer que fale, não. É o Jonas, cadê ele? Está aqui. Entendeu? Então vamos ver aqui, aí diz assim, eu disse que duas coisas. E ele me disse: levantai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Veja o que ele falou aqui. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Ele admitiu, reconheceu que era ele o causador daquela grande tempestade. E diz aqui assim, Jonas capítulo 2, está logo embaixo aí. Jonas capítulo 2, versículo 1, diz assim: e orou Jonas a quem? Ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Porque você sabe que daqui, depois que ele foi lançado ao mar, ele foi parar dentro do peixe lá. Eu não vou entrar nessa parte hoje, porque o principal para nós é esse aqui que eu estou falando. Mas você sabe que quando lançaram ao mar, o mar se acalmou, né, e ele foi, a coisa continuou brava para ele, porque ele foi parar lá nas entranhas do peixe. Quando ele se viu no inferno, ele orou, aí foi essa parte aqui que ele orou a Deus. Da entranha do peixe ele clamou a Deus. Diz aqui: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. E diz aqui assim no versículo 2: e diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Amém? Ainda que você esteja se sentindo dessa forma, mas na hora que você clamar aqui ao Senhor, dizendo: Senhor, eu me arrependo
agir da forma que o Senhor falou. Eu me arrependo, eu quero que o Senhor me tire dessa situação, que o Senhor me tire desse estado que eu estou, desse inferno que eu estou vivendo, porque agora estou disposto a te obedecer, estou disposto a ir para a direção que o Senhor me deu, porque com certeza vai acabar todo esse problema. Ele tomou a decisão e Deus deu a ordem para o peixe tirar ele dele, para o peixe não sair fora. Gritou da serpente do peixe. No versículo 10 diz assim, versículo 10 do capítulo 2, versículo 10 diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Amém? Amém. Deus ouviu Jonas, e Deus mandou: olha, você não vai deter aquele que clamou a mim, você vai conseguir na terra agora, porque agora ele vai na direção certa, ele não vai no vento contrário. Ele se arrependeu de ter andado no vento contrário e vai tomar a direção certa. E ele falou de coração comigo, por isso agora lança ele na terra, para que ele vá para um lugar que eu determinei que ele estivesse indo. E o peixe obedeceu. O peixe, você vê que até o peixe é obediente. Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Ele dá ordem para o homem, dá ordem para o peixe, para o vento, para a água, o mar, ele dá ordem para tudo. E todas as coisas obedecem. O mais teimoso de tudo é o homem. O mais teimoso de todos é o homem. O vento obedece, na hora o vento obedece. O peixe, que é um animal, Deus deu a ordem para o peixe: ó, vai lá e você fora. Na terra, eu quero que você coloque ele lá. Na hora o peixe foi lá e lançou o Jonas na terra. Obedeceu a ordem de Deus na hora. E o Jonas, olha, o peixe obedeceu, o Jonas teimoso. Agora o Jonas está obedecendo. Vou fazer como o peixe, você obedece. Deus deu a ordem para o peixe, ele fez o que Deus mandou. Vou fazer a mesma coisa que o peixe fez. Aí isso aqui, Jonas capítulo 3. Estou pulando aí para dar o desfecho aí. Jonas capítulo 3, no versículo 1, diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, segunda oportunidade, da primeira ele sofreu, da segunda o que foi que aconteceu? Levanta-te, e a mesma coisa que a primeira, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega a mesma coisa contra ela, a pregação que eu te disse. Jonas tem que pregar o que Deus disse. Nós temos que pregar o que Deus diz para pregar. Tem que falar o que Deus quer que fale. Vai lá naquela cidade e fala a pregação que eu te der. Foi justamente o que Deus falou para ele. Levanta, vai à grande cidade de Nínive e prega, mandou pregar contra ela a pregação que eu te disse. E o que foi que aconteceu? E levantou-se Jonas. Agora você foi, né, Jonas? Agora você não quer passar mais por aquilo não, né? Agora você não quer mais enfrentar a tempestade, enfrentar o mar bravo, enfrentar o inferno, o grande peixe. Não quer mais nada daquilo, né? Você já teve essa experiência, né? Agora eu não quero mais aquilo para mim não. Agora, Senhor, pode mandar esse aqui. Agora eu vou, Senhor. Tem gente que vai pagar para obedecer, né? Tem que sofrer para obedecer. Tem que chegar ao vale da sombra da morte para fazer o que Deus manda. Agora Jonas aprendeu. Levanta-se. Aí levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo o quê? O entendimento dele. Foi isso? Não, agora ele foi mais pelo entendimento dele. Segundo a palavra do Senhor, obedecendo o que Deus mandou. Era, pois, Nínive, 3 dias de caminho. Até aqui basta para nós, hoje, em nome de Jesus. Então isso quer dizer que agora o Jonas já não foi por aquilo que ele achava, não foi para o lado que ele quis ir, mas agora ele foi segundo a ordem de Deus. E indo segundo a ordem de Deus, Deus foi com ele. E Deus salvou todo aquele povo. E Deus alcançou todo aquele povo. E aquele povo que estava prestes a ser destruído foram salvos, foram libertos, porque Jonas obedeceu. Tem gente esperando por você, tem gente esperando pelo teu evangelismo, tem gente esperando pela tua palavra, tem gente esperando por uma atitude tua, para que aquelas pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus. E muitas vezes você está agindo como Jonas. Seja essa pessoa obediente, se coloque naquilo que a palavra diz, e com certeza Deus vai ser contigo onde quer que você esteja, e o vento contrário passará, e a tempestade cessará.
e a bonança chegará, porque você se colocou na posição em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga eu creio. E quem crê, pode aplaudir ele, vem cá. Pode vir com toda a honra e toda a glória, pode vir com todos os louvores. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé agora? Em nome de Jesus? Fique de pé. Porque agora nós vamos orar. E agora faça a oração do Jonas. Como foi que o Jonas orou? Não sei, ele orou de uma forma aí, que ele falou que estava se sentindo no inferno. Ah, estou sem saída, deve ser isso. Olha, não estou vendo saída, está tudo escuro. Está tudo negro na minha vida, não estou vendo nada acontece comigo. E eu não estou vendo saída, não sei nem para que rumo eu vou. Mas, Senhor, mais uma coisa eu sei, o Senhor está me vendo. Isso é o que basta. O Senhor está me vendo, o Senhor vai me tirar dessa situação. Mas para isso eu tenho que mudar. Cansei, Senhor, de ir o contrário do que o Senhor manda. Cansei de enfrentar o vento contrário. Cansei de desobedecer aquilo que o Senhor me mandou. E que é para ele eu vou te obedecer, Senhor, como Jonas. Jonas, com certeza, quando ele clamou daquele peixe gigante, ele foi aquele que propôs ao Senhor obedecer a ele, que propôs ao Senhor ir para onde o Senhor mandou que ele estivesse indo, porque caso contrário o Senhor não teria dado ordem ao peixe para que lançasse Jonas em terra, para que Jonas estivesse livre, para que Jonas estivesse liberto. Se Jonas foi lançado na terra, foi porque ele prometeu ao Senhor que iria obedecê-lo, que iria para o lugar que o Senhor mandou, que iria fazer aquilo que ele ordenou, e foi por isso que Deus ouviu, e foi por isso que Deus colocou ele ali na terra, para ele ir para o lugar que Deus esperava. Não vai ser diferente contigo. Portanto, nesse momento é o momento de você orar, é o momento de você dizer, é o momento de você dizer: Senhor, eu creio, Pai, eu creio naquilo que eu ouvi da palavra, e nesse momento agora eu quero dizer para o Senhor, Senhor, que eu cansei de andar na direção de Tarsis, eu cansei de andar na direção oposta, Senhor, eu quero andar na direção que o Senhor me ordenou, eu quero andar para Nínive, porque, Senhor, se eu for para Tarsis, pode quebrar, Senhor, pode quebrar o carro que eu estiver indo para lá, pode quebrar, Senhor, aquilo que eu vou conseguir, que eu vou tentar conseguir no caminho de Tarsis, pode quebrar, pode não dar certo, pode não adiantar, Senhor, aquilo para mim. Eu vou ser aquela pessoa que vou ter muito esforço para passar pelos ventos, pelas tempestades, pelos obstáculos, pelos impedimentos, pelas barreiras, e tudo isso vai trazer transtorno para os meus, para aqueles que estão em minha volta, até aqueles que não te conhecem. Eles vão padecer sem saber porquê, vão ser aqueles que vão enfrentar o vento que eu trouxe para a minha casa, a tempestade que eu trouxe para a minha casa, a tempestade que eu sou culpado e não estou reconhecendo, e eles estão sem saber, perguntando para mim: o que fazer? O que fazer? O que fazer para sair dessa? Talvez o teu marido está perguntando para você: o que fazer para sair dessa situação? E você sabe o que fazer, você sabe o que fazer para sair dessa situação, mas você está esperando chegar ao cúmulo, você está esperando chegar ao máximo, o topo da tempestade, você está esperando chegar a uma posição que parece que tudo acabou, que não tem jeito, uma posição que é um extremo. Não espere a tempestade se formar no dilúvio, não espere a tempestade se tornar um dilúvio, porque não eliminar essa tempestade antes que chegue a isso. Você sabe como fazer, é você que é conhecedor da palavra, é você que é conhecedora da palavra, é você que tem intimidade com Deus, é você que ora, que busca, que se consagra, que fala em línguas, é você que tem essa intimidade com Deus, é você que tem que buscar o cessamento dessa tempestade. Você está esperando uma atitude de quem não tem intimidade com Deus? Uma atitude de quem não conhece a Deus? Uma atitude de quem está bem distante de Deus? Não vai acontecer. Isso vai depender de você, porque é você que andava próximo de Deus e distanciou por alguns quilômetros, alguns metros, mas você sabe como voltar, você sabe como voltar. Aquela pessoa talvez não saiba, aquela pessoa está se sentindo perdida, está sendo levada pelo vento,
hospital por isso. O médico falou para minha sobrinha que ele não faz esse tipo de cirurgia. Mas quando eles estavam me preparando, ele me falou que ia fazer cirurgia, eu falei para ele que não seria a mão dele que ia me operar, mas sim a mão de Deus. Aí ele falou, tudo bem, você crê, acredita. Aí a equipe dele foi. Aí na hora que eles estavam me preparando, que ele abriu assim meus braços, eu estava lúcida, não tinha tomado anestesia nenhuma. Aí eu peguei nele e falei, não seja a mão dele, mas seja a mão de Jesus, a mão de Deus que estivesse operando. Mas eu fiquei naquela, né? Eu falei, meu Deus, o que será que vem agora? Mas Senhor, eu estou nas tuas mãos, seja feita a tua vontade, não a minha. Irmão, eu entrei 8 horas, 8h30 mais ou menos, quando foi 1 hora eu já estava no meu quarto. Não fui para a UTI, não fiquei em lugar nenhum, já fui direto, passou nesse dia, já me levaram direto no meu quarto. E eu agradeço a Deus todo dia por esse milagre, porque a minha cirurgia foi muito grande. E nem ele falou que não fazia esse tipo de cirurgia. Mas como eu pedi tanto para Deus, orei tanto, pedindo para Deus, Senhor, que não seja a mão do médico, mas que seja a tua mão. Ele tirou tudo, irmão, tudo para o meu braço. Já estou ainda no meu braço atualmente. E ele falou que aos pouquinhos vai voltando. E eu creio em Deus, eu acredito muito em Deus. E para honra e glória do meu Deus, eu estou aqui para dar meu testemunho. E eu posso aplaudir o Senhor. Deus é bom. Louvado seja Deus. Quando eu voltei, o irmão estava tocando aquela a minha vitória tem sabor de mel. Essa música é para mim. E a minha vitória tem sabor de mel. A vitória tem sabor de mel. Glória a Deus. Amém. Recuperada, restaurada. E vocês viram que ela passou um tempão aqui na igreja com um lenço na cabeça. Agora tirou o lenço. Está livre, né, daquele mal. O cabelo já cresceu. Ela estava sem cabelo, por isso estava sem lenço. Cabelo caiu, ficou carequinho, fazendo quimioterapia, porque o médico dizia que era um câncer daqui. E esse câncer foi eliminado, acabou com todo o problema, foi arrancado o problema, e agora o cabelo não está normal e está tudo. A vitória é concretizada no nome de Jesus, amém? Aí eu fui lá, dei uma palavra para ela, que Deus me deu aqui no domingo. Eu fui lá e dei essa palavra para ela, ela compreendeu. Que Deus falou que muitas vezes é melhor que nós percamos um membro do nosso corpo, que percamos um membro, do que todo o nosso corpo ser destruído. Porque todo o nosso corpo ser queimado. Porque nós podemos ser aqueles que podemos ter todos os membros, não perder nenhum dedo, mas o corpo ser queimado, né, a nossa alma queimar para sempre no inferno. E também nós podemos entender de que forma o mal, ele sendo arrancado, ele eliminou aquele mal, foi um membro que se perdeu. E se não arranca aquele membro e aquele mal se espalha, ele pode destruir o corpo inteiro. Ele pode destruir todo o corpo. Destruir a fé, né? Que a pessoa, se ela não vence aquele mal, ela vai se abalar na fé, vai acabar até saindo da presença de Deus, vai até negar a fé. Então foi tirado aquele mal, se perde um membro, mas não se perde a fé e não se destrói o corpo, e com certeza o nosso espírito, o corpo vai voltar um pouco. Vai chegar um dia que vai voltar um pouco. Todos nós um dia voltaremos. Mas o espírito será eterno, o espírito não vai ter doença, não vai faltar nada, o espírito vai estar completo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, louvado seja Deus. Agora vamos pedir uma bênção para a pessoa da chave, documento, fotografia. Ó Deus e Pai, a tua bênção alcança a pessoa da chave, do documento, da fotografia. E cada pessoa dessa, meu Deus, que está no álcool, nas drogas, na prostituição, no leito de dor, enterro, na UTI, seja qual for o mal que seja nessa vida, nós ordenamos agora. Satanás, pega todo o teu mal, pega tudo que é teu, pega tudo que te pertence, diga, saca dessa pessoa, saca as caminhas dessa pessoa, diga, saca, vai embora, e nunca mais voltem, em nome do Senhor Jesus. Declaramos a bênção na vida de cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém? Agora peço ao Senhor para te conduzir do caminho de casa, do trabalho. Senhor Deus e Pai, que nos serve do caminho de casa, do trabalho, porque eles e elas forem, que o Senhor seja o guardião, o escudo e a proteção, em nome de Jesus. Digam graças a Deus.